Olá, meus irmãos do canal Intimidade com Deus Bíblia Falada, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito especial, é a música e o comportamento humano. Como que a música influencia no comportamento das pessoas? Eu sei que muitos de vocês têm várias opiniões a respeito, mas hoje eu vou trazer dados científicos e também, como o meu canal é de estudo bíblico, nós vamos trazer a Bíblia. Então, antes da gente começar o nosso vídeo, mesmo o assunto, eu gostaria que vocês ouvissem alguns trechos de algumas músicas e gostaria que vocês aí na casa de vocês dissessem com uma palavra ou com duas que tipo de sentimento vocês têm ao ouvirem essas músicas. Então, tá pronto? Então vamos começar. Primeira música. Então, o que vocês sentem com essa música? Eu sinto medo, eu sinto terror, eu sinto suspense, como que algo vai acontecer. E você aí? Vamos para a próxima música. E você aí, o que você sentiu? Eu sinto alegria, eu sinto êxtase, felicidade. Vamos para a próxima? Essa música. Uma vez eu estava dando essa palestra em um lugar e tinha uma criança e ela disse: nossa, eu sinto que alguém morreu e que nós estamos no velório. Então, para mim essa música expressa um pouco de tristeza, de introspecção. E para você aí? Vamos para outra. Essa música para você, o que você sentiu quando você ouviu? Eu sinto medo, terror, como algo vai realmente acontecer e vai culminar no terror. E você aí de casa? Vamos ouvir mais uma. E essa música, o que você sente? Eu sinto esperança, paz. E você? Coloque aí nos comentários o que você sentiu. Bom, então começamos esse vídeo mostrando para vocês, sem nenhum tipo de palavra, sem letra, que a música, sim, ela influencia nas nossas emoções. A música, ela fala muito mais do que a palavra, do que a letra que tem na música, pela própria melodia. Bom, eu quero apresentar para vocês o Dr. Masaru Emoto. Ele é um cientista japonês e, em busca de comprovar aquilo que ele achava que acontecia com as moléculas da água, ele construiu um freezer onde ele pôde colocar a água lá dentro em um microscópio, e esse microscópio ia tirando fotos à medida em que a água ia se cristalizando. E como foi que começou esse experimento? Ele foi numa represa, pegou a mesma água, colocou em garrafas, todas iguais, e nessas garrafas ele escrevia o nome amor, paz, alegria.
ódio. E à medida em que a água ia congelando, ele ia tirando as fotos com o microscópio. E veja como os cristais foram formados na palavra amor, na palavra obrigado, na palavra apoio. Agora, palavras como ódio nem formou cristal. Palavras como insulto, o cristal ficou completamente deformado. Palavras como maldição também nem teve nenhuma formação de cristal. Aí ele avançou um pouquinho mais e ele disse, bom, se com palavras escritas a água adquire uma forma diferente no congelar, o que acontece se eu colocar música? E aí ele colocou as garrafas submetidas à música em salas específicas e depois dessas garrafas ele pegou a água e congelou e foi tirando foto dos cristais. Veja o cristal que se formou com a música pastoral do Beethoven. Veja o cristal que se formou com a música do folclore Kauak. Veja o cristal que se formou com a música do Bach. Agora veja o cristal que se formou com a música heavy metal que foi tocada. Veja também o cristal que se formou com uma música tibetana do Sutra. Foi um mantra. Então, como vocês podem ver, a água, ela consegue, através da vibração do som, desenvolver um comportamento diferente na hora do congelar. Considerando que nosso corpo é 70% de água, como vocês podem ver aqui, à medida que a gente vai envelhecendo, a quantidade de água vai diminuindo, mas mesmo assim, 65% de água no idoso ainda é muito mais água do que outras moléculas. Se a música consegue modificar as moléculas da água fora do nosso corpo, o que será que acontece no nosso corpo? Bom, a Bíblia relata que quando Deus disse, haja luz, houve luz, Gênesis 1:3. Então a Bíblia está dizendo para nós que tudo foi formado pelo comando da voz de Deus. Embora a ciência queira desmentir que foi um Big Bang, uma explosão do nada, e que do nada nós somos originários de bactérias que se formaram ninguém sabe como, porque eu, como professora de evolução, sei que não tem uma conclusão. Não existe uma teoria que todos os cientistas dizem, não, foi assim que se deu a primeira molécula, foi assim que ela se formou. Não existe esse consenso. Então, eu acredito na palavra de Deus e a Bíblia diz que Deus disse e haja luz e houve luz e tudo foi feito pelo som da frequência de Deus. Bom, eu quero mostrar para vocês um experimento que foi feito com água e as frequências. Observem, por favor, o que foi feito nesse experimento. Então a gente está vendo a influência da música como frequência. Nós não estamos falando de letra. Eu quero que vocês entendam muito bem uma coisa. O que ministra no ser humano não é a letra, e sim a melodia. Bom, a música, ela é capaz de levar uma mente excitada a um estado racional. Considerando a vontade de Deus para a nossa vida, é muito importante que a nossa razão esteja sempre em controle das nossas emoções. Por isso é muito importante a gente escolher músicas apropriadas para este fim, ou seja, músicas que promovam o equilíbrio entre razão e a emoção.
Além dos sentimentos, a música também tem uma capacidade incrível de alterar os pensamentos. Por exemplo, se eu tocar essa música aqui para vocês, o que é que vocês se lembram? O que é que vem na mente de vocês? Quando eu dei essa palestra, muita gente falou, eu lembro do Shrek. Por quê? Porque essa música foi tema do filme Shrek. Quem não assistiu ao filme não vai se lembrar, mas quem assistiu se lembrou. Eu não vou falar sobre esse filme e como ele mexe no subconsciente das crianças, porque não é o tópico. E agora eu quero mostrar para vocês a letra dessa música. Essa música foi composta por uma pessoa que não era cristã. Na verdade, foi uma zombaria aos cristãos. E o que é pior, muita gente canta essa melodia nas igrejas, pensando que estão adorando e louvando o nome de Deus, quando na verdade estão profanando. Olha o que diz a letra. Eu ouvi dizer que havia um acorde secreto, que Davi tocava e agradava ao Senhor. Mas você não liga muito para a música, liga? É assim, a quarta, a quinta, a menor cai, a maior ascende, e o rei perplexo compondo aleluia, aleluia, aleluia. E no final ele diz, eu fiz o meu melhor, eu sei que não foi muito, eu não podia sentir, então eu tentei tocar. Eu disse a verdade, eu não vim aqui para te enganar. E mesmo que tudo tenha dado errado, eu estarei aqui diante do Senhor, os cânticos com nada. Nada em minha língua, além de aleluia, aleluia, aleluia. Isso aí está falando sobre as pessoas que dizem adorar a Deus, mas não mudam o jeito de viver, não mudam o jeito de comer, não mudam o jeito de se comportar uns com os outros, mas só ficam dizendo aleluia, glória a Deus. Esse tipo de fé é uma fé morta e essa música está realmente zombando da cara dos cristãos, porque a maioria dos cristãos hoje vive dessa forma, infelizmente. Vejam aqui essa música, como ela é tocada nos cultos das igrejas, muitas igrejas. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e derramar aos teus pés. A profetisa Ellen White tem muitos livros escritos sobre muitos assuntos. Ela escreveu assim: os pensamentos e os sentimentos combinados constituem o caráter moral. Quando julgais que, como cristãos, não vos é requerido restringir os pensamentos e sentimentos, sois levados sob a influência dos anjos maus e convidais a sua presença e o seu domínio. Então isso é muito sério. A gente pensa que a música é só um meio da gente se divertir, da gente dançar, mas na verdade ela tem uma influência espiritual muito grande que a maioria das pessoas não percebe. Veja o que acontece nessa festa rave aqui só por causa da música. Observe o comportamento das pessoas. Observe como elas ficam transtornadas por causa da música. Veja o que acontece no carnaval em Salvador, quando as pessoas estão atrás do trio elétrico, ao som daquelas percussões, ao som daqueles ritmos. Aí você pode me perguntar assim, mas por que comigo não acontece? Bom, você pode não pegar uma faca para atacar alguém, mas com certeza a sua percepção de mundo está deturpada devido à influência que a música tem no nosso raciocínio. Agora eu vou mostrar para vocês alguns estudos de pessoas que não são cristãs, mas que são expert em música e o comportamento humano. Vejam só o que esse autor falou. A música tem o poder de formar o caráter. Cyril Scott, compositor, escritor e poeta inglês, considerado o pai da música britânica, autor de cerca de 40 livros sobre música e filosofia. Veja o que Julius Portnoy, musicologista, que escreveu o livro Music in the Life of Man, na página 96, disse: a música pode enobrecer ou degradar o caráter, fazer homens melhores ou piores do que são. Veja também o que escreveu Donald J. Grote, escritor e professor de música da Universidade de Cornell. Escreveu o livro The History of the Western Music. Ele disse: a música afeta diretamente as paixões ou os estados da alma.
gentileza, raiva, coragem, temperança e os seus opostos e outras qualidades. Quando alguém escuta a música que imita uma certa paixão, torna-se imbuído da mesma paixão. Se por um longo período de tempo ele habitualmente ouve o tipo de música que desperta as paixões ignóbeis, sua personalidade será moldada a uma forma ignóbil. Em suma, se alguém escuta o tipo errado de música, se tornará o tipo errado de pessoa. Eu queria também mostrar para vocês um artigo científico que fala sobre a música por uma ótica neurocientífica. E nesse artigo, dentre todas as coisas que estão falando, uma coisa me chamou a atenção. Uma outra questão importante é a relação do sistema de neurônios espelho com a música. Os neurônios espelho foram descobertos primeiramente em macacos e posteriormente descobriu-se um sistema análogo no cérebro humano. Consiste num grupo de neurônios que é recrutado tanto na ação quanto na observação da mesma ação executada por outro indivíduo. Então, o que são esses neurônios espelho? Você está assistindo um jogo e vai ter um gol e alguém passa na frente e derruba o jogador. Aí você automaticamente grita pênalti! E aquela emoção do pênalti, aquilo é gerado por um neurônio espelho. Você não está lá jogando, mas a sua emoção se espelhou naquele jogador que caiu no chão. E se você for do time contrário, você vai dizer, se jogou no chão, não foi pênalti. Então, na verdade, isso são neurônios espelhos que fazem a gente sentir uma emoção mesmo sem a gente estar numa determinada situação. A música tem esse poder também. Bom, agora vamos entender o que a música faz no cérebro humano. Nós temos o nosso córtex frontal, que é essa região da frente, da testa, aonde toda a razão do ser humano ela é gerada nesta região aqui. Em contrapartida, nós temos o sistema límbico, que fica bem no centro do cérebro. O sistema límbico é o responsável pelas nossas emoções. Ora, quando nós estamos ouvindo uma música e a gente está se engajando com a música, a depender da música, nós já lemos antes, a música tira a razão, ela desliga o córtex frontal e ela liga o sistema límbico. Por isso que nessas festas rave, nessas festas de carnaval, nessas festas de funk, as pessoas não estão ali pensando, elas estão agindo sob a força do sistema límbico. Então nós temos que fazer o possível para o nosso córtex frontal continuar sempre ligado, para que a gente possa agir sempre com a razão, mas a música ela desliga isso. O conselho da Bíblia para nós é o seguinte: em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 ao 9 está escrito assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então Deus nos aconselha a estarmos sempre com a palavra dele aqui nos nossos frontais. Porque se estivermos com a palavra dele gravada aqui, nós não seremos enganados com música, com filme. Por quê? Porque nós sabemos que aquilo que a gente escuta e aquilo que a gente vê molda o caráter da gente. É por isso que o povo de Deus, o verdadeiro, o remanescente, é um povo que não se mistura com nada do mundo. Porque nós sabemos a importância que temos em manter-nos vigilantes. Quando Jesus disse vigiai e orai para não cairdes em tentação, o vigiar é justamente vigiar as 5 entradas para a nossa alma. São as 5 portas da alma. Quais são elas? Audição, visão, olfato, paladar e tato. Então, tudo que eu como influencia no meu caráter, tudo que eu ouço influencia no meu caráter, tudo que eu vejo influencia no meu caráter, as coisas que eu toco influenciam no meu caráter. Por isso, masturbação é algo tremendamente deletério para o caráter de alguém, mas isso não é tópico para esse vídeo agora. Então, nós, o povo de Deus, somos muito seletos, estamos no mundo, mas não vivemos de acordo com as condescendências do mundo. O filósofo e matemático grego Platão, ele reconheceu a influência da música na moralidade de uma nação quando ele afirmou: deixe-me fazer as músicas de uma nação e não me importa quem faz as suas leis. Esse texto foi citado por Donald J. Grote no livro
The History of Western Music. Atualmente há uma extensa literatura que comprova o poder da música para influenciar mentes e comportamentos, motivo pelo qual podemos concluir convictamente que a música não é neutra. Se vocês não sabem, por não conhecerem a Bíblia, Satanás tinha dirigido o coro celestial. Ele tinha ferido a primeira nota. Então todo o exército angelical havia se unido a ele e gloriosos acordes musicais haviam ressoado através do céu em honra a Deus e a seu amado Filho. Só que quando Satanás caiu do céu, Deus não tirou o poder dele fazer música. É por isso que hoje tem tanta música deletéria e as pessoas envolvidas pelo véu, que não deixa elas verem a verdade, elas vão sendo influenciadas pela música a fazerem coisas que são contrárias à vontade de Deus. E obviamente elas vão se afundando cada vez mais nos seus pecados e nas suas iniquidades e sem nem saber. O Criador não removeu de Satanás nem a inteligência, nem seus poderes quando o expulsou do céu. Por séculos ele tem travado ferrenha batalha contra o povo de Deus. Satanás age para impedir a adoração ao Criador e para destruir os filhos do Altíssimo. Como músico, ele certamente usa a música como arma de manipulação da mente humana. Agora eu quero mostrar para vocês alguns comentários sobre algumas músicas que aos nossos ouvidos são lindas, são músicas calmas, para a gente não entender que o anjo mau só consegue fazer música rock, funk, de forma nenhuma. E como a gente viu no começo do vídeo, o que ministra no ser humano não é a letra, é a melodia. Porque foi pela melodia que vocês sentiram aí na casa de vocês amor, tristeza, alegria, esperança. Nós não falamos de letra. Então vamos lá. John Lennon, na revista People, em 22 de agosto de 1988, na página 70, declarou o seguinte: eu me senti como um templo oco cheio de muitos espíritos, cada um passando por mim, cada um habitando em mim por um tempo e depois sendo substituído por outro. Então John Lennon afirma que toda vez que ele ia compor uma música, era como se a alma dele saísse e outra coisa entrasse nele e ele compunha. Olha o que o Paul McCartney falou na sua entrevista a Larry King Live, na CNN, em 12 de junho de 2001. A música para Yesterday veio em um sonho. A melodia veio completa. Você tem que acreditar em magia. Eu não consigo ler nem escrever músicas. Vamos ouvir um pouquinho da música Yesterday e veja como ela agrada aos nossos ouvidos. Mas ela não foi inspirada pelo Espírito de Deus. Porque eu não sei se vocês sabem, só tem dois tipos de inspiração. Ou ela vem do céu, ou ela vem do inferno. Não existe outro meio. Nós, como seres humanos, somos influenciados ou pelo Espírito de Deus ou pelo Espírito do oposto. Não existe outro caminho. Jesus foi muito claro. É a porta larga ou a porta estreita? É o caminho pedregoso ou é o caminho fácil? É a luz ou as trevas? É a morte ou a vida? Nunca foi apresentado pra gente um terceiro caminho. Então essa história de dizer que muitos caminhos levam a Deus, isso é mentira do Satanás. Isso é mentira do inimigo das nossas almas e tem enganado muitas pessoas. Escute um pouquinho da música. Agora eu gostaria de mostrar para vocês o que a Paula Fernandes, cantora de música sertaneja, na sua entrevista a João Dória Júnior no programa Show Business, que foi exibido em 18 de janeiro de 2014, afirmou. Ela disse: eu não componho sozinha. No momento em que estou escrevendo alguma coisa, às vezes eu leio e tem palavras que eu nem conheço, nem sei o significado. Então, de onde vem isso? O meu processo de construção de música, o meu processo de inspiração é totalmente intuitivo, para não dizer mediúnico. Nós sabemos que a vida é uma só, a palavra de Deus ela é muito clara, e depois segue-se o juízo. Então, para você que acredita em vida após a morte, eu sinto muito lhe dizer, essas coisas não são de Deus, não é permitido a nós falarmos com mortos, justamente porque morto não fala, e esses demônios que se intitulam espíritos bons, porque a Bíblia também deixa muito claro, Paulo falou,
não é de se admirar que Satanás consegue se transformar em espírito de luz. E como as pessoas não têm a palavra de Deus no córtex frontal, como manda em Deuteronômio capítulo 6, que nós já lemos, elas são enganadas por qualquer tipo de vento de doutrina. E é uma escolha, porque hoje em dia a Bíblia ainda está disponível para todos nós, mas nós podemos escolher lê-la e acreditar nela e buscar ajuda do Espírito Santo, ou não ler e não acreditar nela. Ainda estamos exercendo o nosso livre-arbítrio. Então a Paula Fernandes fala que o processo de composição dela é mediúnico. Nós que conhecemos a verdade sabemos que é um processo demoníaco. Escuta um pouquinho dessa música da Paula Fernandes, sem letra, só para vocês verem a melodia. No livro Mensagens aos Jovens, página 295, a Ellen White escreve a visão que ela teve com relação à música. Vejam o que ela diz. Voam anjos em torno de uma habitação além. Jovens estão ali reunidos. Ouvem-se sons de música em canto e instrumentos. Cristãos acham-se reunidos nessa casa. Mas o que é que ouvis? Um cântico, uma frívola canção própria para um salão de baile. Vede, os puros anjos recolhem para si a luz, e os que se acham naquela habitação são envoltos pelas trevas. Os anjos se afastam da cena, têm a tristeza no semblante. Vede como choram. Isso vi eu repetidamente pelas fileiras dos observadores do sábado. Então muitas vezes a gente está escutando essas músicas que são consideradas gospel, mas música gospel não tem nada a ver com música sacra. Nem toda música que diz Jesus, Jesus agrada a Deus. E nós precisamos ter um discernimento espiritual que só é conseguido através do estudo e da meditação da palavra de Deus, de oração e de jejum. Muitos dos lares daqueles que professam guardar o sábado e conhecerem a verdade estão sendo envoltos por anjos de trevas, porque os anjos de Deus não ficam em ambiente em que a música não é propensa para a adoração divina. Temos que ter muito cuidado com relação a isso, meus irmãos. A Ellen White ainda fala no livro O Lar Adventista, página 407 e 408, o seguinte: foi-me mostrado que a juventude necessita assumir posição mais alta e fazer da palavra de Deus a sua conselheira e guia. Solenes responsabilidades repousam sobre os jovens, as quais eles levianamente consideram. A introdução da música em seus lares, em vez de incitá-los à santidade e à espiritualidade, tem sido um meio de desviar-lhes a mente da verdade. Canções frívolas e peças de música popular do dia parecem compatíveis com seus gostos. Não é de se admirar que os jovens hoje não estejam nas igrejas que representam ainda o povo de Deus na terra. Por quê? Porque a música é chata para eles, o culto é chato para eles, não tem emoção, o culto não tem dança. E por isso os nossos jovens estão se perdendo, mas na verdade é porque eles assistem coisas que não deveriam assistir na própria casa deles e escutam músicas que não exaltam o nome do Senhor na própria casa deles. Quero mostrar para vocês agora a influência que a música tem, inclusive na memória de uma pessoa. Vou mostrar para vocês um vídeo de uma bailarina. E essa bailarina, ela, durante muitos anos, ela interpretou o balé Lago dos Cisnes. E agora ela estava nessa entrevista com Alzheimer muito avançado. Ela não se lembra nem quem ela não se lembrava nem quem ela era. Mas o repórter colocou a música que ela durante tantos anos encenou. E vocês vão ver a reação dessa bailarina. Vamos lá.
Vejam a influência que a música tem na mente de uma pessoa, mesmo quando ela está sob a doença do Alzheimer em estágio altamente avançado, que é uma doença que a pessoa não sabe nem quem ela é, mas a música buscou lá dentro, no subconsciente dela, aquelas emoções que ela sentia quando dançava, ao ponto do corpo dela reagir da mesma forma. Vejam o poder que a música tem sobre o ser humano. Bom, quero mostrar para vocês agora 2 corinhos que são muito conhecidos, mas a melodia, a letra é a mesma. O nome dessa música é Porque Ele Vive. Vocês vão ouvir 2 versões diferentes e vocês vão sentir aquela que mais se aproxima de Deus e aquela que mais aproxima você do mundo. Vamos lá. Bom, como vocês puderam ver, apesar de ser a mesma música, o ritmo trouxe uma diferença muito grande na música. Então, o ritmo é uma outra coisa que Satanás também usa para levar as pessoas para longe de Deus. Os escritores da música cristã contemporânea moldam suas músicas nos estilos mundanos e sensuais de música que a cultura humana em rebelião contra Deus tem produzido. Tentar santificar meios de comunicação inferiores, desequilibrados e sensuais não é aceitável quando consideramos o caráter de Deus, seus atributos e a sua criatividade. Esse trecho foi tirado de uma tese de mestrado em teologia pelo Tim Fisher, que é cantor e produtor, professor de música da Bob Jones University nos Estados Unidos. E ele escreveu o título da tese dele, O Debate sobre a Música Cristã. Esse trecho estava na página 65 e 66. Precisamos entender como a música influencia o comportamento humano e precisamos selecionar bem as nossas músicas para que possamos ouvi-las e estarmos conectados com o nosso Deus. Precisamos pedir o conhecimento espiritual para sabermos a diferença entre o santo e o profano. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos verdadeiramente nos inclinar para este assunto tão sério, cuja nossa negligência pode interferir na nossa salvação. Até o próximo vídeo. Boa meditação. Tchau.